Olá, meus amigos, nosso assunto de hoje é corrente elétrica. Teremos como tópicos definição, sentido da corrente elétrica no condutor, intensidade e também DDP, ou seja, diferença de potencial ou ainda tensão elétrica. Então, vamos à aula. O principal meio de propagação de eletricidade são os metais, que são considerados bons condutores. Metais como prata, cobre, ouro. Metal como o fio de cobre apresenta em sua estrutura muitos elétrons que se movimentam de forma desordenada. Esses elétrons são chamados de elétrons livres. Elétrons livres se movimentam de uma região a outra sem qualquer orientação. O que acontece quando o fio é ligado a uma fonte de energia? Exemplo de fontes: temos pilha, bateria, tomada e outros. Nesse pequeno circuito temos o fio condutor, a pilha, que será a nossa fonte de energia, uma chave liga-desliga e os fios de conexão. Com a chave desligada, a fonte não tem influência sobre o circuito, ou seja, o circuito nesse caso está aberto. É como se fosse numa estrada sem pontes. Impede a circulação dos veículos. Fechando o circuito, ou seja, ligando a chave, a fonte fornece energia para que os elétrons tenham um movimento ordenado. Caso a chave passe para off, ou seja, no ponto desligar, os elétrons passam novamente ao movimento desordenado. Se a chave passar para a posição on, ou seja, ligar, o movimento dos elétrons passa a ser novamente ordenado. Assim, podemos definir corrente elétrica como: corrente elétrica é o movimento ordenado das cargas elétricas. A energia fornecida pela fonte às cargas permite o movimento ordenado delas. E com o circuito fechado, na prática, vários aparelhos poderão entrar em operação, como geladeira, refrigerador de ar, videogame e até mesmo uma lâmpada. Nesse quadro temos chave ligada, pilha, lâmpada e fios, formando um circuito fechado, circuito elétrico fechado. O sentido convencional da corrente elétrica é o sentido contrário ao movimento dos elétrons. Então, se o movimento dos elétrons no fio é para a direita, então o sentido da corrente elétrica é para a esquerda. Vamos para a intensidade da corrente elétrica, o seu módulo, o seu valor. Para a intensidade da corrente elétrica, vamos comparar o comportamento das respectivas correntes em cada fio. Fio A e o fio B. A intensidade de corrente é a medida da quantidade de carga que atravessa uma área transversal do condutor por unidade de tempo. Pode ser ΔQ, que é a quantidade de carga, por ΔT, que é intervalo de tempo. Então, I vai ser intensidade de corrente elétrica, ΔQ, quantidade de carga, e ΔT, intervalo de tempo. Perceba que no condutor A está passando mais cargas, elétrons, do que no condutor B. Então, pode-se dizer que a intensidade de corrente no A é maior que a intensidade de corrente no B. Isso aí são os elétrons. Então, a corrente elétrica, o sentido convencional, é contrário ao movimento dos elétrons. Então, será para a esquerda. Em relação à unidade da intensidade de corrente elétrica, quantidade de carga pelo intervalo de tempo. Quantidade de carga, a unidade é o Coulomb. ΔT no sistema internacional é os segundos. A abreviação de Coulomb é o C e segundos é o S. Ainda pode ser ampere, a unidade de corrente elétrica. Então, no sistema internacional, a unidade utilizada para a intensidade de corrente é o ampere. Então, só para ficar claro, o SI é sistema internacional. Vamos para a tensão elétrica ou diferença de potencial, DDP. Antes, vamos falar de diferença de energia potencial gravitacional. É importante para você ter uma ideia melhor sobre a tensão elétrica ou diferença de potencial. Vamos falar sobre gravitação, onde você tem mais familiaridade. Para uma esfera entrar em movimento pela gravitação, é necessário que tenha uma diferença de energia potencial gravitacional. Nesse caso, a esfera vai sair do ponto A para o ponto B, devido à diferença de altura entre esses dois pontos. Isso é devido à força gravitacional. A esfera vai se mover por gravidade do ponto de maior energia potencial para o ponto de menor energia potencial gravitacional, porque aí as alturas são diferentes.
Do mesmo modo, para que ocorra a circulação de corrente elétrica pelo condutor, deve haver uma diferença de potencial, ou seja, tensão elétrica entre os terminais da fonte de energia. O que é fonte de energia? Pode ser a pilha, pode ser a bateria, tomada e outros. Num circuito, a corrente elétrica tem fluxo do polo positivo para o polo negativo da fonte de energia. Ao fecharmos o circuito, os elétrons sairão do polo negativo para o polo positivo, mas a corrente elétrica, por definição, terá sentido contrário. No circuito, a corrente elétrica vai do polo positivo da fonte de energia para o polo negativo. A energia das cargas em movimento ordenado no circuito fechado é que faz a lâmpada ficar acesa. No sistema internacional, a unidade da energia é o joule, a abreviação J, e da tensão elétrica, ou DDP, é o volt, a abreviação V. Como energia é carga vezes a DDP, então nessa expressão temos E de energia elétrica, Q de carga elétrica e U de diferença de potencial. Então, uma pilha de tensão de 1,5 volt indica que ela fornece 1,5 joule a cada coulomb de carga. Então, é isso que indica a indicação da tensão DDP em cada fonte. Indica a quantidade de energia que ela fornecerá a cada coulomb, a cada carga. Bem, pessoal, chegamos ao final. Espero que tenham gostado. Nos encontraremos na próxima aula. Fique com Deus. Tchau.